Fala pessoal, tudo bem? Jack falando. Eu vou mostrar para vocês algumas anotações que eu fazia que me ajudou muito. Era como se fosse um diário de trader. Tudo que eu fazia no dia eu anotava: lucro, prejuízo, quanto win, quanto loss, a data, o ativo, se foi put, se foi call, o horário que eu fiz a operação, tudo. Eu anotava tudo, tudo, tudo mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui, primeiramente, eu fazia essas anotações, eu colocava a data e eu colocava quantas operações eu fiz aqui. Por exemplo, fiz um total de três operações, contabilizando duas vitórias e uma derrota, e um lucro de apenas R$ 55. Eu anotava tudo, veja só, lucro de apenas 18 centavos, lucro de apenas 14 centavos, prejuízo de R$ 39, lucro de R$ 492, lucro de R$ 402. Eu anotava tudo, deixava tudo anotado, tudo anotado. Isso me ajudava muito. Uma coisa, e também através disso, dessas anotações, eu sabia a minha taxa de assertividade. Por exemplo, se minha taxa de assertividade no mês foi de 60%, de 70%, de 55%, eu tinha essa ciência também. E isso me ajudou bastante. Uma coisa também bem interessante, isso é bem interessante mesmo, cara, porque isso me fez lucrar realmente mesmo, melhorou muito minha taxa de assertividade. Eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui, é, toda operação que eu fazia, eu anotava o ativo. Por exemplo, eu fiz uma operação no CARD JPY, eu anotava lá, CARD JPY, entrei com put no horário 15h38, terça-feira, dia 12/11/2019. Eu anotava tudo. Por quê? Porque eu sabia porque eu percebi que tinha um horário que o ativo ele era mais assertivo. Por exemplo, o SDJPY, eu percebia que ele era muito bom pelo horário da manhã, o SDJPY. Agora, pelo horário da tarde, eu via que ele não era tão interessante, o SDJPY, assim, na minha análise, lá em 2019. Beleza? E para você ver, vou mostrar aqui, ó, uma coisa interessante. Por exemplo, aqui eu notava tudo, ó, o GBP-AUD. Aqui o azul é o win e o vermelho é o loss. E eu anotava tudo. GBP-AUD, put, horário 16h35, terça-feira. GBP-AUD, call, 12h23 na quinta-feira. Eu anotava tudo. Isso me ajudava muito porque eu sabia o ativo que eu tinha maior taxa de assertividade e o ativo que não tinha uma taxa de assertividade tão interessante. Porque aquele ativo que eu tinha uma taxa de assertividade melhor, que eu acertava muito, eu dava preferência nele, em operar nele. E isso, consequentemente, eu lucrava mais. E através dessas anotações, eu fazia esse procedimento. Isso aqui me ajudou muito. Por exemplo, aqui, ó, o GBP-AUD, a taxa de assertividade era mais ou menos. É, por exemplo, já o GBP-NZD, a taxa de assertividade era muito boa, veja só. Isso aqui é tudo win, só teve 1, 2, 3, 4, 5. Só 5 LOIs. 5 LOIs e o restante é tudo win aqui no GBP-NZD. Aí então, cara, vou dar preferência ao GBP-NZD porque eu tenho uma taxa de assertividade bem interessante nele. Eu fazia isso em 2019 e em 2020. Em 2021 eu parei de fazer isso, mas é uma coisa bem importante. Provavelmente eu vou voltar a fazer isso, que isso aqui é muito importante porque acontece de ativo não estar respeitando muito bem. Você se aposta esse ativo, não está respeitando muito bem, então bora dar uma pausa nele, bora dar um tempo nele, deixar ele de lado. A gente vai analisando ele para ver se a taxa de assertividade dele volta, se ele volta a respeitar. Como estava acontecendo ultimamente no GBP-AUD. O GBP-AUD eu gostava muito de operar nele. E eu percebi que ele não estava respeitando o M1. Meu operacional é M1 e eu percebia que ele respeitava em M2. Então eu falei, vou dar um tempo aqui no GBP-AUD. Agora, ultimamente, eu percebi que ele está respeitando o suporte na resistência. Eu estou percebendo que ele está respeitando muito bem. Então eu já incluí ele nas minhas operações, mas com bastante cuidado. E eu ainda estou analisando ele. Então é bem interessante isso, porque às vezes teu operacional está tudo certo, tudo perfeito, só que infelizmente aquele ativo, naquele horário, ele não está respeitando. Que realmente acontece isso. Tem ativo que em determinado horário ele respeita. E em outros horários ele não respeita. Eu percebi isso através dessas anotações, porque eu colocava o dia, o horário, por exemplo, se eu fiz a operação pela parte da manhã, se eu fiz a operação pela parte da tarde, se eu fiz a operação pela parte da noite, isso me ajudava muito. Então, através dessas anotações, eu tinha ciência do que estava acontecendo nesses ativos, a taxa de assertividade dele nesses horários diferentes, como manhã, tarde ou madrugada. Beleza?
Então eu anotava tudo aqui, ó, Aldo JPY, Card JPY, tudo. Aqui já acabou. Então isso aqui realmente me ajudou demais. Uma coisa interessante também, vê só que coisa interessante. Quando começou o coronavírus, o mercado ele ficou muito estranho. O coronavírus começou bem em janeiro mesmo. Ele começou em janeiro, só que aqui no Brasil não tinha chegado, né? Ele estava em outros países. Mas como já existia esse coronavírus, isso mexeu muito com o mercado. O mercado ficou muito doido mesmo. E até aqui eu tenho essas anotações aqui, ó, em referente ao coronavírus, que eu me lembro perfeitamente que o mercado ficou muito doido. Por exemplo, aqui, ó. Cadê aqui? É aqui mesmo, para você ver. Por exemplo, aqui, ó, o Wildcard. O vermelho é o Lois e o azul é o Win. O Wildcard em novembro, em dezembro de 2019, ele era excelente, velho. Eu ganhava um bom dinheiro nele, ó, nesse par de moeda. Eu ganhava um bom dinheiro nele em novembro, em dezembro de 2019. Show de bola. Quando chegou em janeiro de 2020, que surgiu o coronavírus, que o mercado ficou muito doido, o pessoal fala que opções binárias não é mercado, né, velho? E você vê as coisas que acontecem. É o mesmo gráfico do Forex, velho. É o mesmo gráfico do Forex. Mas veja só, quando chegou em 2020, ele começou a cair, ó. Veja só LOIs, ó, tá vendo? A maioria LOIs. A maioria LOIs. Aí eu falei, cara, o mercado tá doido, esse ativo não tá respeitando, vou deixar isso de lado. Então isso é muito importante para o seu lucro. Às vezes você sabe operar, você tem um operacional bacana, e às vezes acontece dar muito loss. Às vezes é por conta disso. Eu tô falando pela minha experiência. Isso aqui me ajudou. Porque através disso aqui eu sabia o ativo que respeitava muito e o ativo que respeitava pouco. O ativo que respeitava muito, eu dava preferência nele. Aí quando ele começava a ficar ruim, eu deixava ele um tempo de lado e ficava em outros. Aí eu ia analisando ele com calma. Quando eu via que ele estava melhorando, eu voltava para ele, como aconteceu agora recentemente no GBPLD. Eu estou fazendo live aqui no canal, comecei esse mês, dia 10 de maio, comecei esse mês, e eu não incluí o GBP-ALD porque ele não estava respeitando. Agora ele está voltando a respeitar e eu estou incluindo ele na live aos poucos, mas com bastante cuidado nesse ativo do GBP-ALD. Então é isso, pessoal. É apenas compartilhando essas anotações que eu fiz. Era como se fosse um diário de trader. E isso aqui, coisa bem simples, me ajudava muito a tirar uma grana aí no mercado. Isso aqui me ajudava muito porque eu escolhia os ativos certos para fazer as minhas operações. Beleza, pessoal? Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!